Brasil! Brasil! De boa, torcedor, canal de Olho na Rodada na área. Meu nome é Paulo Vieira, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje, Copa do Brasil, vamos falar de Copa do Brasil. Tem alguns jogos hoje à noite, outros jogos amanhã. São jogos aí da segunda parte, né, dos jogos de volta. Tem jogador, tem time aí que tá praticamente tranquilo, tem time aí que tá meio apertado para conseguir a vaga, e também tem jogo muito disputado. O exemplo de Ituano e São Paulo, que empataram na primeira partida, vão jogar a segunda hoje, então quem vencer se classifica. Um novo empate é pênalti. O Fluminense joga com o Paysandu lá na Curuzu, em Belém do Pará, pode ser aí, já tem 3-0 de ida. Também temos aí o time do Cruzeiro contra o Náutico. Vamos falar mais de Copa do Brasil. Temos informações também das equipes, uma geral muito bacana hoje. Temos informações também de Pedro Raul, que desencantou no fim de semana para o Vasco, e São Paulo agora é rede social. Já já vou contar esse detalhe de Jorge Sampaoli, que até então pode ser que tem vários torcedores rubro-negro que não sabiam do Jorge Sampaoli no Instagram. Aguenta aí nesse vídeo que tá bem bacana. Então, sem mais enrolação, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário também para ajudar o nosso vídeo a chegar a muito mais torcedores. Roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje. De bom, então, torcedor, vamos começar o giro nesse plantão da tarde no De Olho na Rodada, nessa live maravilhosa. Já chega dando o seu comentário na live, vai chegando e vai dando like para ajudar o nosso canal a fortalecer ainda mais. Botafogo tem o melhor início, já faz há 11 anos que não tinha um início tão bom o Botafogo. 2 jogos, 2 vitórias, e nesse fim de semana, ontem, mais precisamente nessa segunda-feira, venceu o Bahia na Arena Fonte Nova num grande jogo aí, 2-1, soube ser aproveitar o que um time tem que ter de melhor, que é o ataque. Foi cirúrgico no ataque, muito bom na defesa, no meio de campo, jogou melhor que o Bahia. Teve algumas pressões, lógico, pelo Bahia jogar em casa com o apoio da sua torcida, mas no geral, o Botafogo jogou melhor e conseguiu a vitória diante do Bahia, tá bom, meus amigos? O Botafogo ainda não impressionou com o seu futebol, mas é cirúrgico aonde o time mais necessita, que é no ataque. Então, conseguiu vencer por 2-1 o Bahia e segue com a sua fase invicta no Campeonato Brasileiro. São 2 jogos, 2 vitórias. Venceu, então, o Bahia nessa segunda-feira por 2-1. Botafogo então segue sua série aí, chegando ao 5º jogo sem perder. 5 vitórias consecutivas o Botafogo do Rio de Janeiro, tá bom, meus amigos? Então, o gol da vitória do Botafogo foi anotado por Tietê num chute colocado, não deu para o goleirão aí do Bahia, o goleiro ex-Fluminense, o Felipe, né? Não sei o primeiro nome, né? Eu esqueci do goleiro lá. Então o Botafogo agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, que na quinta-feira recebe no Newton Santos o Ipiranga de Erechim. No primeiro jogo, o Botafogo já tinha vencido por 2-0 e agora o Ipiranga já tem que fazer aí os seus 2-0 para levar pelo menos para os pênaltis. O jogo é na quinta-feira às 7h30 da noite e a gente vai trazer tudo sobre o Botafogo no decorrer da semana e também após esse jogo, tá bom, meus amigos? Então, vai ficando com a gente, que aqui é diferenciado. E amanhã também vamos trazer mais informações dos times aqui de Santa Catarina também na nossa live amanhã das 3h30. Vamos falar sobre os times aqui de Santa Catarina. Vamos falar do Figueirense, que na próxima semana, na quinta-feira, já estreia fora de casa contra o Piauí, o Altos do Piauí, lá em Piauí. E a gente vai estar trazendo informações do nosso Figueira e de todos os outros times aqui de Santa Catarina. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal maravilhoso,
vem fazer parte da família que só cresce aqui no canal De Olho na Rodada. Bora agora falar de Corinthians. O Corinthians tá com a pressão danada aí, o técnico Cuca, que, né, foi treinador de vários outros clubes, treinou Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, então tá chegando no Corinthians aí e tá sofrendo algumas pressão, alguns protestos da torcida do Corinthians, tá bom, meus amigos? Vamos falar disso, mas agora para os amigos ligados aqui no canal. Então, bora lá. O Corinthians então perdeu para o Goiás por 3-1, né? Nesse fim de semana, e os torcedores protestaram contra o Cuca no Parque São Jorge, tá bom, meus amigos? Um grupo de mais ou menos aí 30 integrantes protestou novamente contra o Cuca, né, na noite desta segunda-feira na porta da sede do Parque São Jorge. Criado nas redes sociais, o movimento Fora Cuca reuniu torcedores nesse fim de semana e combinaram esse protesto que foi realizado na porta do complexo lá do Parque São Jorge, o movimento Fora Cuca fazendo aí esse protesto, né, para tirar o técnico Cuca do comando do Corinthians. O motivo do protesto é a condenação de Cuca num caso de violência sexual contra uma menina de 13 anos em 1987 na Suíça, ao lado de outros 3 jogadores, tá bom, meus amigos? Então, o técnico Cuca prestou na coletiva de apresentação do clube, ele falou sobre isso, ele falou que ele não participou, que ele não teve nada a ver com isso, né? Só estava no quarto, não estava no quarto, não deu para entender muito bem. O presidente do Corinthians, o Duílio, lá estudou o caso e afirma acreditar na inocência do técnico Cuca, mas, mesmo assim, até chegar toda a confirmação, chegar tudo que precisa ser checado aí, eu acredito que vai ter aí muito protesto da torcida, né, do Corinthians sobre esse caso do Cuca, e ainda mais que o Cuca estreou com derrota, né, para o Goiás por 3-1 fora de casa, mas tudo isso junta, né, combina aí com a derrota e mais o Cuca vindo com essa suspeita desse envolvimento lá muitos anos atrás, né, mas o técnico do Corinthians, o Cuca, diz que não tem nada a ver com isso, já passou, isso já foi resolvido, a gente espera aí que isso seja esclarecido. O Corinthians, então, volta a campo amanhã contra o Remo pela Copa do Brasil. O Remo venceu o primeiro jogo por 2-0, então a pressão do Cuca só aumenta. O jogo é amanhã na Neoquímica Arena em São Paulo às 9h30 da noite, então eu venho dizendo que a pressão do Cuca só aumenta porque já estreou com derrota, tem essa pressão da torcida com relação a esse processo do Cuca, né? Então a gente sabe que a pressão só aumenta para cima do técnico do Corinthians. Então a gente vamos aguardar para ver o desenrolar dessa situação do Cuca no Corinthians. Amanhã, 9h30, mais uma vez, joga com o Remo. O Remo venceu o primeiro jogo 2-0, então, lá em Belém. Então o Corinthians já tem que partir do princípio que tem que fazer pelo menos 2 gols para ir para o pênalti. Então, vamos ver o que vai rolar aí, né? Já pensou se o Corinthians é eliminado na Neoquímica Arena? Aí eu acho que vai ficar realmente muito complicado. A gente vai trazer o resultado e também os detalhes desse jogo, melhores momentos, gols, para vocês ligados no canal De Olho na Rodada. Então fica com a gente, se inscreve nesse canal, vai comentando nessa live se estão gostando aí. E também comenta aí, valeu a pena contratar o Cuca? Valeu a pena essa pressão da torcida, a diretoria confiar num trabalho, mesmo tendo essa pressão da torcida corintiana aí? Valeu a pena? Vai comentando nos comentários nessa live maravilhosa e vai ficando com a gente aí. Bora agora falar do campeonato do futebol carioca, do Vasco. Lembrando que antes de encerrar essa live a gente vai falar aí de James Rodrigues no Botafogo. Vem ou não vem? Surgiu essa informação, ele já teve uma recusa e o John Testel
o CEO aí da SAF do Botafogo já entrou em contato, já a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Bora agora falar do Vasco, tem um detalhe mais precisamente do Pedro Raul, atacante do Vasco aí, tá bom, meus amigos? O Vasco vibra, o Pedro Raul tá vibrando com o gol e o fim do jejum pelo Vasco estava me incomodando, diz o atacante Pedro Raul. O Vasco ficou no empate com o Palmeiras no Maracanã nesse fim de semana com 2-2. Né? O resultado manteve a invencibilidade do Vasco no campeonato, mas ele fica estacionado na 5ª colocação após 2 rodadas, mas a gente sabe que lá na 38ª rodada pode tudo depender aí desse empate que o Vasco teve com o Palmeiras para definir muita coisa. A gente sabe que no final de um campeonato tão disputado, um ponto, uma vitória, um empate, mesmo que seja na 2ª rodada, um exemplo, seja decisivo, né, para o final do campeonato. Então a gente sabe que qualquer ponto num campeonato de pontos corridos é muito bom. O atacante então marcou o primeiro gol, né, do Vasco no jogo e deu um chute que resultou no gol de Gabriel Peck, que é um dos destaques aí do campeonato. E na minha humilde opinião aqui do De Olho na Rodada, o Gabriel Peck aí nas 2 primeiras rodadas foi o destaque do Campeonato Brasileiro. A cada rodada a gente vai estar trazendo aqui um destaque aí, na minha opinião, Gabriel Peck se destacou aí, esse garoto do Vasco, tá bom, meus amigos? O jogador falou que estava incomodado um pouco, mas que ele não costuma baixar a cabeça não. Pedro Raul segue focado no que tem que ser feito, focado no jogo, focado na partida, porque o momento dele, uma hora chega e ele tem que estar preparado e com a cabeça e o psicológico muito forte para marcar os gols que o Vasco tanto confia nele que seja feito. Tá bom, meus amigos? Com 4 pontos, o Vasco terminou a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª colocação. O próximo jogo do Vasco é só na próxima segunda-feira, onde enfrenta o Bahia, que vem aí de 2 jogos, 2 derrotas, a exemplo do América Mineiro, que também tem 2 jogos, 2 derrotas. O América Mineiro perdeu esse fim de semana também. A gente aí esperava que o América Mineiro fizesse uma boa campanha, finalista aí do Campeonato Mineiro, e também fez uma boa campanha no Mineiro, né? Vem se destacando nos últimos anos aí, né? Tem o técnico lá, o Wagner Mancini, né? Eu acho que está lá ainda. Bom, a gente vai esperar aí, vamos ver no decorrer desse jogo, dos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse Campeonato Brasileiro está entrando para a história porque todos os grandes campeões estão aí. Então a gente vai ver um belo Campeonato Brasileiro. E na minha opinião está sendo bastante disputado porque aí Palmeiras empatando com o Vasco, Cruzeiro se reabilitou e venceu bem o Grêmio, que tinha jogado a primeira partida e venceu, então é complicado. O Corinthians estreou bem vencendo o Cruzeiro, já perdeu para o Goiás, então tá tendo essa oscilação aí, e Botafogo e Fluminense, por enquanto, estão firme e forte aí na peleia, né? Então tem uma grande expectativa com relação aí ao Fluminense, né, que venceu a 2ª partida. Vamos ver aí como vai se comportar o time de Fernando Diniz. Será que o Fernando Diniz vai vir para a seleção brasileira? Vamos abrir uma perguntinha aí também nos comentários. Vai botando no comentário aí, será que o Fernando Diniz vem para a seleção brasileira ou não? Ou será que o Rodrigues lá, o presidente da CBF, vai mesmo atrás de um profissional do exterior? Vamos ver. Então vai deixando nos comentários aí do De Olho na Rodada nessa live se Fernando Diniz vai ou não assumir a seleção brasileira. Há boatos e onde há fumaça há fogo. Vamos ver como é que se comporta aí. Vi uma entrevista hoje pela manhã, no finalzinho da manhã, início da tarde agora, coisa de 40 minutos, 50 minutos atrás, que o presidente do Fluminense falou em entrevista aí aos nossos amigos do Sport TV que não libera o técnico para uma suposta convocação para ele assumir a seleção. Só se Fernando Diniz querer sair ou se a CBF pagar a multa. Vamos ver. Então, por isso que eu digo, onde há fumaça, há fogo.
Tem aí presidente do Fluminense comentando sobre o assunto, mesmo que tenha sido perguntado sobre o assunto, mas ele já estava com a resposta na ponta da língua aí, então eu acho que vamos esperar os próximos dias, quiçá os próximos meses, para a gente ver se Fernando Diniz assume ou não assume. Muitos dizem aí que é o que está na fila para assumir. Na minha opinião, tem 3 técnicos aí que poderiam assumir a seleção brasileira nessa ordem, exatamente nessa ordem, com relação a títulos e também a campanhas. Então eu acredito que seja nessa ordem que deveria ser as prioridades dos 3 técnicos brasileiros: Dorival Júnior, Cuca e Fernando Diniz. É a minha opinião, humilde opinião, pelos títulos conquistados, né? Cuca de Libertadores, Dorival também, Dorival Copa do Brasil. Então vamos esperar que vamos ter grandes novidades com relação à seleção brasileira e os técnicos que podem assumir a seleção. Bora então, falando de Fernando Diniz, falando de Fluminense aí. Líder com 100% no Brasileirão, Fluminense tem jogo difícil contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Como eu digo que é difícil, João Arias prestou aí uma entrevista para um repórter que eu confesso que não vi o veículo de comunicação, só vi a entrevista dele, acredito que foi pelo GE, tá bom, meus amigos? E ele também disse aí que o Fluminense confia muito bem no trabalho de Fernando Diniz, né? Mas um jogo extremamente difícil, cada jogo é muito difícil, cada jogo tem a sua história, e a gente está focado aí no trabalho que tem que ser feito, no trabalho de Fernando Diniz, e acreditamos que vamos fazer um grande jogo, e vai jogar lá em Belém, né? Lá contra o Paysandu. O jogo é hoje, tá, meus amigos? O jogo é hoje, 8 horas da noite. Fluminense entra em campo então nessa terça-feira contra o Paysandu, valendo vaga nas oitavas de finais. Fluminense venceu o primeiro jogo por 3-0, tá com um pé e meio na vaga, né, porque o Paysandu vai ter que fazer pelo menos aí 3 gols para levar pelo menos a disputa para os pênaltis. Então a gente sabe que é bem complicado para o Paysandu, mas a torcida aí lotar a Curuzu lá, ou o estádio do Mangueirão, vamos ver onde vai jogar, não tem essa informação também. Na verdade já deve ter, né, essa informação, mas eu não fui buscar. Mas ou é Mangueirão ou Curuzu, vai estar bastante lotado aí o jogo do Fluminense, tá bom, meus amigos? Então, o Fluminense venceu 3-0 no primeiro jogo e pode perder por 2 gols de diferença, ou se tomar 3 aí vai ter que ir para os pênaltis, né, meus amigos? Então, mas acredito aí que vai ser um grande jogo aí. E também completando os jogos da Copa do Brasil, vamos ter o Cruzeiro contra o Náutico às 7 horas da noite. O primeiro jogo o Náutico venceu 1-0, o Cruzeiro então já tem que partir do propósito então de fazer pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis, né? O jogo é no Independência ou no Mineirão, Independência, Paysandu e Fluminense. Esse jogo que a gente falou dos detalhes agora, 8 horas da noite também hoje, 3-0 para o Fluminense no primeiro jogo. Atlético Paranaense e CRB também jogam hoje. O primeiro jogo foi 1-0 para o CRB, né? Vai jogar na Arena da Baixada, vai ser pressão para cima do CRB, aí a gente vai estar de olho. E também temos Ituano e São Paulo às 9h30 da noite. Esse jogo Ituano e São Paulo você vai acompanhar aqui no De Olho na Rodada. Vamos trazer as emoções de um jeito diferenciado. Então se inscreve no canal e acompanha Ituano e São Paulo com a gente aqui no canal De Olho na Rodada. Tá bom, meus amigos? Então bora lá falar de Flamengo. Eu já havia falado no início desse programa que Jorge Sampaoli agora tá aí pegando mais as redes sociais, né, meus amigos? Ele era muito reservado, realmente, Jorge Sampaoli, mas uma entrevista bacana feita pelo GE. Mais uma vez a gente traz nossos amigos GE aqui para destacar que o Jorge Sampaoli andou fazendo as entrevistas, andou mexendo aí nas suas redes sociais, mais precisamente fazendo uns vídeos aí no Instagram. Já vamos falar sobre isso, eu achei muito bacana de trazer para os amigos rubro-negro que curte a gente no De Olho na Rodada. Então, reservado, Sampaoli usa a rede social para divulgar ideias de táticas.
O perfil discreto é regra do técnico do Flamengo, mas o treinador também tem momentos mais desarmados, vamos dizer assim, até para o público. O técnico usa um único perfil oficial no Instagram para divulgar ideias, táticas e até detalhar atividades que usa para organizar as equipes nos treinos fechados. Então, eu não sabia, vou começar agora a acompanhar esse Jorge Sampaoli, técnico aberto às redes sociais aí. Eu não sabia que ele tinha o Instagram dele aí, que ele ficava postando essas coisas, e não vem vem desde de 2019 já fazendo isso. Claro que os torcedores rubro-negro aí, torcedores do Flamengo, já sabiam, né, com certeza já conhecia esse lado do Jorge Sampaoli, mas eu achei bacana trazer para os amigos. O técnico usa então o perfil oficial dele no Instagram para trazer as jogadas, as táticas, e até mesmo ele bota alguns vídeos, como você está vendo aí as fotos de treinamento. Essas fotos que você está vendo é do Jorge Sampaoli aí na rede social dele. Em outra rara aparição, Sampaoli expôs ideias de jogo em uma palestra na CBF em 2019. Ao lado de Tite e Fernando Diniz, o treinador dividiu o campo em 3 partes. Essa foi o que ele decidiu fazer aí nessa palestra. Então ele dividiu, né, em 3 partes. Zona de alerta é a defesa, zona de conforto, meio de campo, e zona de definição, o ataque. Então ele fez essa divisão de ideias que ele tem com relação ao futebol e expôs aí nessa palestra na CBF ao lado de Fernando Diniz e Tite, como você vê aí. E também mostrou como suas equipes se comportam em cada momento desses 3 momentos aí que a gente passou para vocês, tá bom, meus amigos? E o torcedor, mais uma memória, mais uma maioria, mais uma que a maioria não sabia aí, de Jorge Sampaoli, né? Conta e mostra tudo no seu Instagram, Jorge Sampaoli. Então entra lá, curte lá o Instagram de Jorge Sampaoli, que o amigo torcedor do Flamengo vai ver bastante coisa. Muito bacana o Jorge Sampaoli trazer as coisas, os treinamentos, detalhe tático, técnicos aí para o seu Instagram aí para o torcedor ver, né? Acredito que quando for jogada, ensaiada ou alguma coisa que precisa ter uma certa descrição, eu acho que ele vai fazer. Então, é isso aí do Flamengo. Seria isso, esse detalhe do Jorge Sampaoli com relação aí à sua rede social. Tá bom, meus amigos? Então, lembrando que amanhã tem Flamengo aí que também perdeu aí, né? A gente vai ver Flamengo aí no jogo de volta. Amanhã vamos trazer tudo sobre Flamengo e Maringá. Você pode ficar com a gente aqui no canal De Olho na Rodada. Amanhã na live das 3h30. Vamos estar trazendo informações dos jogos da Copa do Brasil de amanhã. Como eu já havia dito no início dessa live, quando eu comecei a gravar, chegou um e-mail que eu vi aqui sobre a notícia do Botafogo com relação a James Rodrigues, colombiano aí, jogador de Copa do Mundo, destaque da Colômbia aí, né? Jogador camisa 10, capitão aí da equipe. Ele recusou a proposta do John Textor aí do Botafogo, mas o próprio gestor acena com uma nova oferta. Isso surgiu há pouco mais de 1 hora, né? Chegamos a 23 minutos de vídeo aí, de live, uns 40 minutos antes da gente entrar aqui. De eu é ótimo, né? Bem bacana, ficou bem legal. De eu, quem fala de eu é o meu filho aqui. Bom, antes que a gente entrou na live aí ao vivo para vocês, ele já tinha colocado essa mensagem, o Botafogo, que o James Rodrigues recusou essa proposta do Botafogo, né? Achou o salário fixo muito baixo, e a gente vai ficar de olho, porque o John Textor tá focado no homem, quer um homem jogando no Botafogo. Vamos ver, ele já fez aí, acenou com uma nova proposta, e vamos ver nas próximas horas, até mesmo no final do dia, quem sabe amanhã, na nossa próxima live de amanhã às 3h30, a gente tem a resposta para os botafoguenses, como eu aqui, tá bom, meus amigos? Então,
Lembrando que aqui em Santa Catarina eu tenho o meu time, mas, né, todos têm 2 times, né, meus amigos? Então, Botafogo é raiz, Botafogo é fera. Vamos lá, então. Então, vamos falar muito de Campeonato Brasileiro da Série A e Série B e também Copa do Brasil no decorrer da semana que se começa hoje aqui no De Olho na Rodada nessa terça-feira. Vamos direto aí agora até o fim da semana trazendo informações em formas de vídeos muito bacana, em live muito bacana aqui para vocês às 3h30 da tarde, todos os dias. Então, fique com a gente porque aqui realmente é diferenciado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta nessa live aí se tá gostando do nosso canal. Não é inscrito? Bora fazer parte dessa família, bora ficar com a gente aí e vamos ficar por dentro das informações do seu time aí, o time da sua família, o time da sua cidade, da sua região. Quer que eu fale do seu time? Bota nos comentários aí. Bota nos comentários o seu nome, a cidade que você está falando e qual o time do seu coração. Vou dar uma atenção toda especial para vocês aí, tá bom, meus amigos? Se inscreve no canal, não esquece do joinha, que o joinha ajuda e ajuda demais o nosso canal a crescer cada vez mais. Não se esquece mais uma vez, então, hoje à noite, Ituano e São Paulo, destaque aqui no canal De Olho na Rodada. Então, fica com a gente aqui, que 10 minutinhos antes a gente está entrando numa live muito bacana para trazer para vocês Ituano e São Paulo entre todas as suas emoções. Uma narração muito bacana para vocês, trazendo os melhores momentos. E vamos ficar junto durante o jogo aí, tá bom, meus amigos? Então, até amanhã na próxima live de quarta-feira, 3h30 da tarde. Grande abraço, fique com Deus e eu fui! Valeu! Brasil!